Quando você pensa em um animal pré-histórico, talvez você imagine logo um tiranossauro ou um mamute vivendo lá fora, bem longe do Brasil. Mas saiba que o nosso país também teve criaturas incríveis: dinossauros, répteis voadores, crocodilos gigantes, preguiças enormes, tatus blindados que pareciam tanques de guerra e até predadores com dentes de sabre. Hoje, o Quati Explorador vai te mostrar cada tipo de animal pré-histórico que viveu no Brasil, e alguns deles parecem ter saído direto de um filme. Dinossauros carnívoros pequenos. O primeiro tipo é o dos dinossauros carnívoros pequenos, e um dos exemplos mais famosos do Brasil é o Stariocosaurus, encontrado no Rio Grande do Sul. Ele não era gigante como os dinossauros de cinema, tinha cerca de 2 metros de comprimento, um corpo leve, pernas compridas e uma aparência de caçador rápido. Viveu há mais de 200 milhões de anos, quando os dinossauros ainda estavam começando a dominar o planeta. Sua grande adaptação era a agilidade. Ele provavelmente caçava animais menores, como pequenos répteis, insetos grandes e outros bichos que conseguisse alcançar. Com humanos, ele nunca conviveu, porque desapareceu muito antes da nossa espécie existir. A curiosidade final é que o Brasil teve alguns dos dinossauros mais antigos já encontrados no mundo todo, ou seja, a história dos dinossauros também passou por aqui. Dinossauros carnívoros gigantes. Agora vamos para os dinossauros carnívoros gigantes. O Brasil teve predadores enormes, como o Oxalaia, encontrado no Maranhão, e o Pycnonemosaurus, associado ao Mato Grosso. Eles não eram iguais ao tiranossauro, mas ocupavam o papel de grandes predadores. O Oxalaia provavelmente era parecido com os espinosaurídeos. Tinha focinho mais alongado, dentes cônicos e poderia viver próximo de rios e ambientes aquáticos. Já o Pycnonemosaurus era um abelissaurídeo, grupo de carnívoros fortes, com crânio robustos e braços bem pequenos. Eles caçavam ou se alimentavam de animais grandes e médios, dependendo da oportunidade. A relação com humanos seria simples. Se existíssemos naquela época, seria melhor manter a distância. A curiosidade final é que o Brasil não teve T-Rex, mas teve seus próprios gigantes carnívoros, e isso já é assustador o bastante. Dinossauros pescoçudos. O terceiro tipo é um dos mais impressionantes, os dinossauros pescoçudos. No Brasil, muitos deles eram titanossauros, como o Uberaba titã, encontrado em Minas Gerais. Esses animais tinham um corpo enorme, pescoço comprido, cauda longa e andavam sobre 4 patas. Eram herbívoros gigantes, preparados para alcançar vegetação que outros animais não conseguiam. Alguns podiam passar de muitos metros de comprimento e pesar várias toneladas. Viviam em ambientes com rios, vegetação e grandes áreas abertas. A principal adaptação era o tamanho. Eles não precisavam caçar. O segredo era comer muito, crescer muito e se defender sendo enormes. Provavelmente se alimentavam de folhas, galhos, brotos e plantas disponíveis no ambiente. A curiosidade final é que, enquanto alguns predadores venciam pela mordida, os pescoçudos venciam pela escala. Eles eram verdadeiras montanhas vivas. Pterossauros. Agora vem um grupo que muita gente chama de dinossauro, mas não era. Os pterossauros. Eles eram répteis voadores. E o Brasil é famoso por fósseis incríveis encontrados principalmente na Chapada do Araripe, no Ceará. Alguns pterossauros tinham asas enormes, cristas na cabeça e uma aparência muito diferente de qualquer ave atual. Eles podiam viver perto de lagos, rios, praias antigas e áreas com bastante peixe e pequenos animais. A grande adaptação era o voo. As asas eram formadas por uma membrana sustentada, principalmente por um dedo muito alongado. Na hora de se alimentar, alguns podiam capturar peixes pequenos, animais ou até procurar comida no solo, dependendo da espécie. Com humanos seriam assustadores pela aparência, mas não eram monstros caçadores de gente. A curiosidade final é que o céu do Brasil pré-histórico já foi dominado por répteis voadores. Antes das aves chamarem a atenção, eles já estavam lá em cima. Crocodiloformes pré-históricos. O quinto tipo é o dos crocodiloformes pré-históricos. E aqui o Brasil teve criaturas muito diferentes dos jacarés atuais. Alguns viviam na água, outros eram mais terrestres, e alguns pareciam verdadeiros predadores direto de filmes de terror. Um exemplo famoso
é o Purosaurus, um parente gigante dos jacarés que viveu na região amazônica em tempos antigos. Também existiram crocodiloformes terrestres, com pernas mais adaptadas para andar em terra firme. A aparência variava, mas muitos tinham crânio forte, dentes afiados e um corpo blindado por placas ósseas. A grande adaptação era a mordida poderosa e o corpo resistente. Eles comiam peixes, répteis, mamíferos e outros animais que conseguissem capturar. Se um humano encontrasse um desses gigantes, o risco era altíssimo. A curiosidade final é que nem todo jacaré pré-histórico ficava parado na água. Alguns eram caçadores ativos em terra firme. Preguiças gigantes. Agora vamos para um animal que parece impossível, as preguiças gigantes. Elas viveram no Brasil durante a megafauna, muito tempo depois dos dinossauros. Um exemplo famoso é o Eremotherium, uma preguiça enorme que podia chegar a vários metros de comprimento. Diferente das preguiças atuais, ela não vivia pendurada em árvores. Era terrestre, pesada, forte e caminhava pelo chão. Tinha garras grandes, corpo robusto e podia se apoiar nas patas traseiras para alcançar folhas mais altas. Ela não caçava, era herbívora e se alimentava de folhas, galhos, frutos e vegetação. Com humanos, existe a possibilidade de convivência no fim da pré-história, porque algumas preguiças gigantes viveram em períodos bem mais recentes que os dinossauros. A curiosidade final é que a preguiça atual é pequena e lenta, mas a versão pré-histórica parecia um tanque peludo andando pela paisagem brasileira. Glipodontes e tatus gigantes. O sétimo tipo é o dos glipodontes e tatus gigantes. Imagine um tatu enorme, com a carapaça pesada, corpo arredondado e aparência de tanque. Era mais ou menos essa a ideia. Animais como os glipodontes viveram na América do Sul e também deixaram registros ligados à megafauna brasileira. Eles tinham uma armadura óssea muito forte, cobrindo o corpo. Alguns possuíam caudas robustas e o visual deles parecia uma mistura de tatu, tartaruga e veículo blindado. Viviam em ambientes abertos, campos, áreas secas e regiões com vegetação rasteira. Não eram caçadores, comiam plantas, raízes e vegetação baixa. A grande adaptação era a defesa. Em vez de correr ou atacar, eles apostavam na armadura. A curiosidade final é que o Brasil já teve animais que pareciam tatus gigantes blindados. Não eram rápidos, mas também não pareciam fáceis de se enfrentar. Tigre dentes de sabre. Fechando a lista, temos um dos predadores mais famosos da pré-história, o tigre dente de sabre. No Brasil, o exemplo mais conhecido é o esmilidão popular. Ele não era um tigre de verdade, mas um felino pré-histórico poderoso. Tinha corpo forte, patas musculosas e caninos enormes, que pareciam duas lâminas saindo da sua boca. Ele viveu na época da megafauna, quando existiam grandes herbívoros no território brasileiro. A grande adaptação dele era a força no ataque. Provavelmente usava emboscada, aproximação silenciosa e um ataque explosivo para derrubar presas grandes. Sua alimentação podia incluir animais da megafauna como grandes herbívoros. Com humanos poderia ter sido extremamente perigoso se houvesse encontro direto. A curiosidade final é que o Smilodon não precisava correr por muito tempo. Ele era feito para chegar perto, atacar rápido e finalizar. Um predador curto, forte e brutal. E esses foram alguns dos tipos de animais pré-históricos que viveram no Brasil. Tiveram dinossauros carnívoros pequenos, predadores gigantes, pescoçudos enormes, répteis voadores, crocodiloformes assustadores, preguiças gigantes, tatu blindados e felinos com dentes de sabres. O mais incrível é perceber que o Brasil não foi só o cenário de floresta moderna, ele também foi palco de mundos antigos cheios de animais gigantes, estranhos e impressionantes. Então comenta aí, qual desses animais pré-históricos você teria mais medo de encontrar? Porque alguns parecem curiosos, mas outros é melhor conhecer só pelo fóssil.